E aí, turma, tudo bem? Ricardo Silf aqui da Pneumologia. Agora eu vou começar a parte 2 da DPOC e eu só não vou falar que é a parte mais importante de todo o nosso bloco sobre DPOC, porque no primeiro bloco tem fisiopatologia da DPOC, uma das fisiopatologias de doenças clínicas mais complexas que tem e de mais difícil entendimento, mas eu tentei trazer tudo bastante mastigado para vocês. Agora é o momento da gente conversar sobre a parte 3 da doença pulmonar obstrutiva crônica, tópico em que eu vou abordar desde o diagnóstico, veja lá, desde o diagnóstico até exames complementares. Poxa, será que o raio-x diagnostica ou não diagnostica DPOC? Vamos com bastante calma. Depois vou trazer os principais diagnósticos diferenciais e a principal doença de via aérea, que vai ser um diagnóstico diferencial da DPOC, é asma brônquica. Depois, talvez a parte mais árdua aí sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a classificação. E aqui a gente costuma patinar e muito. Só para que vocês fiquem cientes, é a parte que mais cai dentro da residência médica. Depois, tratamento da doença estável. Na parte 3, conversaremos sobre doença instável, sobre exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. Vem comigo que eu prometo te trazer uma aula bastante dinâmica, começando pelo diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então a gente já sabe fisiopatologia, epidêmio, definição, introdução, agora falta a gente saber como diagnosticar a doença pulmonar obstrutiva crônica. Primeiro, não tem como eu diagnosticar a DPOC sem espirometria. Eu preciso diagnosticar e preciso ter a presença de obstrução fixa ao fluxo aéreo. Só que para isso eu preciso ter sintomas clínicos associados a um fator de risco para depois eu ter a espirometria, e a espirometria vai ter que diagnosticar a presença de obstrução fixa ao fluxo aéreo. E convencionou-se, de acordo com o documento Gold, que se eu tiver um paciente que tem sintomas respiratórios crônicos associado a um fator de risco evitável ou não evitável, ambiental ou individual, associada a VEF1 sobre CVF menor e 0,7 pós-broncodilatador, isso eu vou chamar de obstrução fixa ao fluxo aéreo. O que isso significa? Significa que em um recorte da capacidade vital forçada, chamado VF1, que é o volume expiratório forçado que o paciente consegue colocar para fora com uma manobra forçada no primeiro segundo, se ele consegue colocar menos para fora do que ele deveria, ele está tendo aprisionamento aéreo, ele está tendo diminuição de fluxo, ele está tendo aumento da resistência das vias aéreas. Por isso, ele tem a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Só que veja, eu preciso que vocês tenham bastante clareza ao entender que esse é o diagnóstico de um documento Gold que é feito para todos, para médicos, pneumologistas, médicos clínicos, médicos, todas as especialidades. Por isso, precisamos entender que eu posso ter pacientes jovens em que eu tenho relação VF1 sobre CVF de 0,73, 74, e mesmo assim eles têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Ao passo em que eu posso ter pacientes de 80 anos que têm relação VF1 sobre CVF de 0,65, 68, e às vezes eles têm um envelhecimento pulmonar normal. Eles não têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Ah, mas eles têm obstrução fixa ao fluxo aéreo na espirometria. Vai depender do limite inferior da normalidade para aquele subgrupo de pacientes. Mas para fins de documento Gold, nós teremos em mente relação VF1 sobre CVF menor que 0,7. Tudo bem, mas qual é a característica na curva da espirometria do paciente portador de obstrução ao fluxo aéreo? A curva da espirometria, essa é a curva fluxo por volume, né? A curva fluxo por volume, em cima alça eis, embaixo alça ins, então aqui embaixo ins, aqui em cima eis. Então veja que eu tenho fluxos extremamente diminuídos aqui em litro por segundo, né? Costuma ser 8 ali, né? E aí eu consigo colocar para fora uma alíquota de ar, só que o paciente vai ter esse formato aqui em espreguiçadeira, né? Ele vai ter esse formatinho da curva ali em espreguiçadeira. Por quê? Fluxos maiores ali nos primeiros milissegundos da expiração e de repente o paciente faz um platô, tem um tempo expiratório aumentado, só que fluxo reduzido, né? Ah, mas será que isso se mantém pré e pós-broncodilatador? Mais importante que eu saber que o paciente tem obstrução ao fluxo aéreo é saber se a obstrução é fixa. E aí eu tenho a curva pré-broncodilatadora em azul e a curva pós-broncodilatadora em vermelho, que não mudou absolutamente nada.
Tive até uma diminuição dos fluxos aqui que não tem significado praticamente nenhum. Tá bom? Então essa curva mais achatada, em formato de espreguiçadeira, alça ex em cima, lembra disso, alça ins embaixo, fluxo positivo é ar indo do pulmão do paciente para a atmosfera. Por isso que tiver positivo tá para cima, o que tiver negativo tá para baixo. E eu vou ter uma obstrução funcional expiratória. Então eu vou ter esse formato aí em formato de espreguiçadeira na curva fluxo por volume alça expiratória. Então o diagnóstico ele vai depender da espirometria. E a espirometria é o exame necessário para o diagnóstico. Preciso do raio-x, preciso da tomografia, preciso em situações especiais. Agora, para fins de diagnóstico do distúrbio funcional, eu não preciso de outros exames além da espirometria. Então o diagnóstico VF1 pós-broncodilatador ele não é utilizado para confirmação diagnóstica. Ele é utilizado por estadiamento. Quem é utilizado para confirmação diagnóstica? VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador. Aí eu vou falar que o paciente tem alguma doença obstrutiva no espectro da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, falando sobre distúrbios espirométricos aqui, tem uma tabela com os principais distúrbios espirométricos que a gente tem. Distúrbio obstrutivo, eu vou ter uma redução desproporcional do VF1 quando comparado ao CVF, de um modo que a relação entre as duas grandezas está diminuída. E o que é diminuída? De acordo com o documento Gold, VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador. Quais são as doenças do grupo das doenças obstrutivas? Asma, DPOC, fibrose cística e bronquiectasias. Qual a diferença do distúrbio ventilatório obstrutivo para o distúrbio ventilatório restritivo? A principal diferença é que no restritivo eu tenho uma redução proporcional de ambos os volumes, de modo que eu tenho uma relação normal, tá certo? Então a principal dica aqui é que eu tenho uma redução proporcional de VF1 e de CVF. Então uma nuance que é muito importante que vocês saibam também é que DPOC com resposta ao broncodilatador não significa que o paciente seja portador de asma. Afinal de contas, mesmo com resposta ao broncodilatador, para ter diagnóstico de DPOC, eu preciso continuar tendo VF1 sobre CVF menor que 0,7. Essa é a principal dica que eu tenho para dar para vocês. E DPOC sem resposta ao broncodilatador na expiro não significa que no espectro do tratamento, sabendo que o broncodilatador é a principal droga na DPOC estável, eu não vou ter resposta. Isso não é uma verdade, tá certo? Ah, mas pacientes que têm resposta respondem mais? Não necessariamente, tá bom? É importante aí que a gente tenha isso em mente. DPOC com resposta ao broncodilatador não significa asma. Da mesma maneira, DPOC que responde ao broncodilatador não vai ter mais resposta que o que não responde ao tratamento da DPOC estável. Pilar do tratamento da DPOC estável é eu tentar melhorar a hiperinsuflação dinâmica. E melhorar a hiperinsuflação dinâmica é broncodilatar o paciente. Tudo bem? Então é isso que eu preciso que vocês tenham em mente. Diagnóstico da DPOC. Quadro clínico compatível, exposição compatível, peço espirometria, eu tenho obstrução e a obstrução é fixa ao fluxo aéreo, tá aí, seu paciente está diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica. Vamos falar um pouquinho agora sobre exames complementares. E eu quero comentar muito sobre radiografia e muito sobre tomografia. Primeiro, desfazer alguns dogmas aqui. A radiografia de tórax ela vai te trazer uma suspeita de hiperinsuflação. Ah, mas ela vai diagnosticar a DPOC? Não, não vai, porque a DPOC é um distúrbio ventilatório obstrutivo associado a um quadro clínico. Então eu tenho que ter obstrução fixa na espirometria. Radiografia de tórax, claro, eu vou excluir ou afastar diagnósticos diferenciais e vou avaliar se existe ou não existe a presença da hiperinsuflação. Ah, mas o que é a hiperinsuflação? Vamos juntos, vem cá comigo. Primeira coisa, olha o número de costelas visíveis aí. Segunda coisa, olha o tamanho dos espaços intercostais. Então eu tenho um aumento de diâmetro super inferior, um aumento dos espaços intercostais. Eu observo também o diafragma aí todo retificado, aqui está até abaulado, né? Tamanha hiperinsuflação, via aérea do paciente está aqui centradinha, né? Só que uma coisa interessante que a gente observa também é a presença de um coração que a gente chama de coração em gota. E mesmo com o coração em gota, eu tenho uma coisa interessante aqui também. Olha lá, deixa eu mudar de cor para mostrar
bordo cardíaco esquerdo aqui para vocês. Bordo cardíaco esquerdo, eu tenho o primeiro arco, que é o arco da aorta. Eu tenho um baita de um abaulamento do segundo arco aqui, que é o arco da artéria pulmonar. Por que isso acontece? Talvez pela vasoconstricção hipóxica, levando ao cor pulmonale. Tudo bem? Então eu tenho esses diversos achados aí, você vê que é um tórax armado, é diferente dos tórax que a gente está acostumado a visualizar em uma radiografia habitual. Mais uma radiografia de tórax aqui para a gente treinar o olho sobre hiperinsuflação. Eu observo novamente um aumento dos espaços intercostais. Eu vejo que a traqueia aqui está toda tortuosa, né? Eu consigo observar isso aí. Vejo também que o diafragma é todo retificado, um aumento também do diâmetro súpero inferior. Eu tenho uma tortuosidade aórtica também lá atrás. Olha que interessante. A aorta toda tortuosa e calcificada. Falando da radiografia de tórax em perfil, veja que interessante essas duas demarcações que a gente tem. A primeira delas é a junção entre o seio costofrênico posterior e o seio costofrênico anterior. Tracei uma linha que passa pelos dois seios costofrênicos, eu vou ter no máximo, ali no mínimo, na verdade, 1,5 centímetros de distância entre essa linha e a cúpula diafragmática. Da mesma maneira, se eu traçar uma linha aqui e vai passar no recesso retroesternal e bordo cardíaco, eu vou ter no máximo 2,5 centímetros, que são dois parâmetros importantes para a gente avaliar na radiografia de tórax em perfil. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Olha aqui. Seio costofrênico, tracei uma linha aqui. Seguramente aqui tem menos que 2,5 centímetros. Da mesma maneira, tracei uma linha aqui, seguramente aqui tem mais que 2,5 centímetros. Recesso retroesternal aumentado, diafragma retificado, um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, diafragma francamente aqui retificado. Olha aqui a via aérea, que bonitinha. Então, eu consigo observar também um abaulamento do tronco da pulmonar, um aumento dos espaços intercostais aqui. Então, observe que eu tenho diversos achados que são compatíveis com um raio-x de um paciente portador de hiperinsuflação. Veja que eu fui discreto e eu não falei enfisema. Mais um exemplo para a gente, para poder observar que tem uma heterogeneidade do parênquima, eu tenho também um aumento dos espaços. Olha o diafragma de novo, vamos fazer aquele exercício. Veja que certamente tem menos que 2,6, tem menos que 1,5 centímetro. Aqui tem mais que 2,5 centímetros, recesso retroesternal aumentado, um aumento do diâmetro anteroposterior, diafragma totalmente retificado ali, coraçãozinho em gota, então um raio-x compatível aí também com síndrome de hiperinsuflação. Então veja quantos exemplos de radiografia de tórax a gente não tem aqui. Só que eu quero que vocês fiquem craques também em um outro exame, na tomografia de tórax. E aí deixa eu fazer alguns rabiscos aqui para que vocês tenham clareza também do que eu quero falar para vocês. Então aqui está a menor ultraestrutura pulmonar visível a olho nu, chamado de lóbulo pulmonar secundário. E aí no centro do lóbulo pulmonar secundário eu vou ter aqui, ó, em preto, bronquíolo, em branco, arteríola. Então veja que no centro do lóbulo pulmonar secundário eu vou ter bronquíolo terminal e arteríola centrolobular. Tá certo? Se eu estou falando de uma doença que caracteristicamente é causada por inalação de gases tóxicos, é provável que o gás vai chegar principalmente pelo bronquíolo terminal. Portanto, este enfisema, que está lá no centro do lóbulo pulmonar secundário, no centro do lóbulo, vai ser chamado de centro lobular. Ele é o mais comum de todos e ele é mais comumente presente em lobos superiores. Por quê? Porque nos lobos superiores é a topografia em que eu tenho a maior relação ventilação-perfusão. Tá certo? Então é o enfisema
centrolobular, também chamado de centro acinar, porque está no centro do lóbulo pulmonar secundário, onde está lá o bronquíolo terminal. Tudo bem? Agora, eu tenho um outro tipo de enfisema, esse aqui é o enfisema mais comumente associado com tabagismo, e ele é o mais comum de todos. Só que eu tenho um outro tipo de enfisema que está lá paralelo ao septo interlobular. Ou seja, paraseptal. Esse enfisema também é comumente associado ao tabagismo, ele está lá paralelo ao septo interlobular. E se eu tenho muito enfisema na periferia, vocês não concordam comigo que uma hora, talvez se estourar uma bolinha dessa de enfisema, não vai ter ar no espaço pleural e eu vou ter pneumotórax? Pois é, esse é mais comumente associado ao tabagismo e o mais associado a pneumotórax espontâneo secundário. Principal causa de pneumotórax espontâneo secundário, doença pulmonar obstrutiva crônica, em especial os pacientes portadores de enfisema. Mais de 60% dos pacientes portadores de pneumotórax espontâneo secundário, eles têm pneumotórax por presença de enfisema paraseptal. Só que tem um outro tipo de enfisema, esse é o terceiro tipo. Então veja que nós falamos do enfisema centrolobular ou centroacinar, falamos do paraseptal e falamos que os dois estão francamente associados ao tabagismo. Tem um outro tipo de enfisema, que é esse terceiro tipo de enfisema, que veja que ele não respeita o lóbulo pulmonar secundário. Por isso ele está em todo o lóbulo pulmonar secundário, ele é panlobular. Ele tende a predominar em lobos inferiores e ele tem uma forte correlação com deficiência de uma enzima, alfa-1 antitripsina. Então veja que ele não respeita o lóbulo pulmonar secundário, ele não respeita essa entidade. Ele não é centrolobular, não é paraseptal, ele simplesmente não tem predileção. Tá certo? Então observe que a elastase neutrofílica ela vai chegar pelas artérias. Por isso eu não tenho uma predileção tão importante nem pelo centro do lóbulo pulmonar secundário e nem pela região paraseptal, mas sim vai pegar as duas, tá bom? Lembrar de lobos inferiores, alfa-1 antitripsina. Se alguém perguntar para vocês do centrolobular, lembrar do tabagismo e lembrar dos campos pulmonares superiores. Se alguém falar para vocês do paraseptal, lembrar de pneumotórax. Tudo certinho? Vou sair de novo aqui do vídeo para mostrar para vocês algumas imagens tomográficas, mas sigo conversando aqui com vocês. Dá uma olhadinha nessa tomografia de tórax, que interessante. Eu não tenho quase nada centrolobular, só que na região periférica, afasta um pouquinho da tela, tenta observar que aqui eu tenho parênquima pulmonar praticamente normal, né? Na região mais medular. Já na região periférica, olha o que eu tenho. Eu tenho enfisema perto do septo, ou seja, paraseptal. Então tá lá no septo interlobular. Tá jóia? Então eu tenho lá lóbulo pulmonar secundário, arteríola centrolobular, bronquíolo terminal. Aqui está a região periférica do pulmão. Eu tenho enfisema paraseptal. Então observe que está paralelo ao septo interlobular. Esse aqui é o enfisema mais comumente associado ao pneumotórax. Beleza? Dá uma olhada nessa outra tomografia para a gente começar a treinar o olho. Eu vou voltar aqui para você ver lá no centro um parênquima pulmonar quase que normal, ali na região medular. Agora dá uma olhada na transição. Veja a diferença. Veja que se eu pegar um recorte aqui de um lóbulo pulmonar secundário e trouxer para cá, nós vamos observar a seguinte coisa. Lóbulo pulmonar secundário, bronquíolo terminal, arteríola centrolobular. Veja que o enfisema ele predomina aqui no centro. Então nós vamos chamar de enfisema centrolobular. Mais presente em campos pulmonares superiores, igual está aqui no nosso paciente, mais comumente associado ao tabagismo. Tudo bem? Mais um exemplo aqui de um enfisema com predomínio centrolobular. Observe que começa aqui no centro do lóbulo pulmonar secundário. Veja que interessante essa imagem, tá bom? E eu tenho inclusive aqui, olha, mas a gente falou lá quando a gente conversou sobre patologia, que enfisema é o quê? Coalescência dos espaços aéreos com destruição dos septos interalveolares. Dá uma olhada que interessante se você não consegue observar isso aqui.
Então, os espaços aéreos todos coalescidos aqui, os septos interalveolares, claro que não dá para a gente observar na tomografia, mas a gente observa que está tudo escuro lá dentro, ou seja, tá cheio de ar. Eu não tenho tecido lá. Alguns enfisemas, tanto paraseptais quanto centroacinários, eles podem evoluir, podem progredir e eles podem coalescer, levando à formação de grandes bolhas enfisematosas, que não vão ter nenhum fundamento no quesito respiração. Elas não vão ter fundamento algum. Elas não vão ajudar na respiração, pelo contrário, elas vão comprimir um parênquima pulmonar que às vezes tem uma função ventilatória. Então, além deles serem um espaço que, a princípio, ventila pouquíssima coisa, mas não perfunde, o que vai acontecer ali? Vai funcionar como um grande volume residual, comprimindo áreas até morfologicamente normais. Aqui tem uma outra que está começando também a coalescer. Trago esse exemplo também extremamente interessante de um enfisema bolhoso que começou lá na periferia do septo interlobular, né? Baita bolhas de enfisema aqui periféricos, né? Começou como um enfisema paraseptal e dá uma olhada nessa reflexão aqui, né, mediastinal. Olha que interessante, né? Então veja que bacana a gente saber alguns detalhes sobre exames de imagem, tá certo? Vamos revisar uma coisinha aqui, ó. E a aorta, traqueia, esôfago, corpo vertebral, canal medular, processo espinhoso, processo torácico, aqui algumas costelas, escápula aqui atrás. Só para a gente triangular aí nessa revisão sobre tomografia, tá certo? Deixa eu voltar mais uma também para mostrar algumas referências anatômicas aqui que a gente tem. Vamos lá, um pouquinho mais devagar agora. Aqui está a escápula, né? Aqui a gente consegue observar peitoral maior, peitoral menor, costelas, musculatura intercostal, costelas novamente. Aqui, ó, a aorta, né? A crosta da aorta, traqueia, esôfago um pouquinho mais posterior aqui, ó, aqui alguns linfonodos, né, paraórticos. Tenho aqui também corpo vertebral, canal medular, processo torácico dos processos espinhosos, onde vai articular a costela aqui, né? Processo espinhoso, musculatura paravertebral, né? Aqui eu tenho toda a musculatura aí em volta, tá certo? Aqui é anterior, aqui é posterior, aqui é o dorso do nosso paciente. Só para a gente fazer essa revisão aí de anatomia topográfica. Olha que exemplo legal. Veja a distribuição da trama vasobrônquica. Olha que interessante. Diafragma totalmente retificado, né? Vamos fazer aquele exercício novamente aqui. Veja que fica quase que paralelo ao diafragma. Aqui também, né? Certamente maior que 2,5 centímetros o recesso retroesternal, com aumento do diâmetro anteroposterior, mas eu tenho uma hipertransparência em regiões bibasais. Paciente aqui, 40 anos de idade. Então eu tenho um predomínio de uma trama vasobrônquica, mas em campos pulmonares aí superiores, né? Por quê? Porque eu tenho uma hiperlucência, uma hipertransparência em campos pulmonares inferiores. Paciente jovem, 40 anos, com histórico de enfisema na família, enfisema precoce, paciente não tabagista, que tem enfisema que predomina em bases, eu devo pensar em deficiência de alfa-1 antitripsina. E aí eu fiz a tomografia no paciente, olha o que eu observei. Eu observei o enfisema, ele aqui só para vocês revisarem, aqui mais perto do diafragma, né, que é o coração, já chegando também aqui peritônio, aorta descendente, corpo vertebral e aqui campos pulmonares inferiores. Observe que eu tenho um enfisema aqui que ele não respeita nada, aqui cava inferior, tá? Um enfisema que ele não respeita o lóbulo pulmonar secundário, inclusive algumas bronquiectasias. Quando eu tenho essa combinação de bronquiectasia em campos pulmonares inferiores com enfisema que predomina em campos inferiores também e não respeita o lóbulo pulmonar secundário, eu devo pensar em deficiência de alfa-1 antitripsina. Ah, mas eu devo dosar só para pacientes que têm uma alta suspeita clínica de deficiência de alfa-1 antitripsina, falando agora de outros exames complementares. De acordo com o documento GOLD, desde 2019, todo paciente que tem diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica deve ser submetido, pelo menos uma vez, à dosagem de alfa-1 antitripsina. Claro que se o paciente tem uma redução nos níveis séricos, aí você deve genotipar, mas a princípio uma dosagem
para todos os pacientes. Vamos lá. Eletrocardiograma. O que eu posso observar se o paciente tem uma síndrome de hiperinsuflação pulmonar? Eu posso observar um desvio de eixo para a direita, uma taquicardia atrial multifocal, o ritmo atrial ectópico, que é um ritmo característico aí dos pacientes portadores de enfisema, e posso observar também uma baixa voltagem difusa. Você vai auscultar o paciente, você vai observar uma hipofonese de bolhas global. Por quê? Porque eu tenho uma distância maior dos focos de ausculta com o coração. Vocês viram o recesso retroesternal totalmente afastado, tá jogando o coração lá para trás, tá certo? Então, o eletrocardiograma é isso que eu posso observar. Quanto ao ecocardiograma, claro, a janela vai ser muito mais difícil para o ecocardiografista fazer, mas eu posso observar, se eu tiver uma hipoxemia crônica, eu posso observar sinais de insuficiência ventricular direita. Como, por exemplo, um TAPSE, né, que a gente fala, diminuído. A excursão sistólica ali do plano anular da tricúspide diminuído. Em casos que eu tenho uma hiperinsuflação bastante importante, eu posso ver uma insuficiência ventricular direita aguda, ou eventualmente até abaulamento do septo se comportando ali com um choque obstrutivo. Em casos bastante avançados, é claro. Tá certo? Devo fazer sistematicamente para todo mundo? Não. Ah, mas e se eu tiver uma baita de uma hipertensão pulmonar ao eco, com um TAPSE bastante reduzido, septo abaulado, aí eu preciso ver eu preciso avaliar se a hipertensão pulmonar pode ser justificado por vasoconstricção hipóxica. Se puder, aí a hipertensão pulmonar vai pertencer ao grupo 3. Tá bom? Hemograma eu devo fazer sistematicamente? Não, sistematicamente não é uma recomendação, mas faz parte dos exames complementares. Sobretudo, sabendo que pacientes que têm eosinófilo aumentado no sangue periférico são mais responsivos aos corticoides inalatórios. Inclusive, é um dos critérios, talvez, para a gente prescrever corticoide inalatório para esse subgrupo de paciente. Alfa-1 antitripsina, pelo menos uma vez, né? A partir do momento do diagnóstico. Gasometria arterial para pacientes em que você tem suspeita de retenção, que eles têm, claro, sintomas de retenção, como, por exemplo, cefaleia matinal, recusa alimentar, hipersonia diurna, e para pacientes que saturam menos que 92% ao ar ambiente. Saturação em toda consulta, tá? Outros exames laboratoriais a depender da sua suspeita clínica, pensando em diagnósticos diferenciais. Falando em diagnósticos diferenciais, agora eu vou diminuir um pouquinho a minha figura aqui da tela. Eu extraí e adaptei essa lista aqui do documento GO de 2022 que traz os principais diagnósticos diferenciais. Não vou ler a tabela junto com vocês, mas vou falar as principais nuances. Asma vamos pular, que depois eu trouxe uma tabela muito interessante, trazendo diagnóstico comparativo entre DPOC e asma. Tuberculose. A tuberculose não escolhe muita idade e ela vai ter um quadro mais infeccioso associado. Eu vou ter sudorese noturna, febre vespertina, eu vou ter tosse eventualmente com hemoptise. Se eu tiver hemoptise no contexto da DPOC, eu preciso pensar direitinho se é de fato só DPOC. Abrir o diagnóstico diferencial. Insuficiência cardíaca, eu vou ter cardiomegalia, congestão pulmonar, inversão de trama. É difícil a diferença porque as entidades normalmente elas podem coexistir. Mas eu preciso saber que o paciente vai ter um outro padrão de dispneia. O paciente vai ter ortopneia com paroxismo noturno de dispneia. Lembrar que edema de membros inferiores pode estar presente na DPOC, sobretudo se o paciente é cronicamente hipoxêmico e já evoluiu com vasoconstricção hipóxica. Esse paciente pode estar com corpo pulmonar crônico, com edema de membros inferiores, ascite, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, turgência jugular. Tá bom? Bronquiectasia, aí eu tenho aquele toalete matinal, escarro purulento de grande monta. Tomografia vai ter bronquiectasia. Agora, bronquiolite obliterativa e panbronquiolite difusa são diagnósticos um pouco mais raros. Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu preciso que você saiba as principais diferenças entre asma e DPOC, já que é o diagnóstico diferencial mais difícil na prática clínica. Ah, mas o paciente portador da DPOC é tabagista de longa data, o paciente asmático é jovem, teve atopia lá na infância, eu sei. Mas tem uma entidade que é asma de início tardio ou asma com obstrução fixa ao fluxo aéreo que é bastante difícil da gente diferenciar na prática clínica. E muitas das vezes a gente não consegue diferenciar. Mas quais são as principais diferenças que de fato são tangíveis ali? Progressão da doença. A asma tende a ser crônica e não progressiva. DPOC tende a ser crônica e progressiva. O tipo de inflamação predominante na asma é uma inflamação eosinofílica, mediada por linfócitos T CD4. Ao passo em que na DPOC a inflamação predominante é neutrofílica, mediada por linfócitos T CD8. A asma é uma doença exclusiva de vias aéreas. A DPOC, vias aéreas mais parênquima, conversamos muito sobre isso já.
Quanto à presença ou ausência de reversibilidade da obstrução, na asma ela pode estar presente. Na DPOC ela está ausente, afinal de contas é um critério diagnóstico. Declínio funcional, na DPOC ele é acelerado. Na asma ele é leve, né? Tabagismo geralmente ausente na asma, mas se ele está presente ele aumenta a exacerbação. E na DPOC, 80 a 90% dos pacientes serão tabagistas. Quanto à resposta ao corticoide inalatório, na asma ela é boa. Na DPOC é uma resposta clínica muito ruim. Resposta ao broncodilatador, na asma ela é boa. Na DPOC, uma parcela pode ter uma resposta ao broncodilatador na prova de função pulmonar. Então, observe que a gente já sabe diagnóstico, sabemos fisiopatologia, sabemos diagnóstico da DPOC, exames complementares, vários e vários exemplos. Sabemos também principais diagnósticos diferenciais. Agora, como todas as outras doenças, tanto na esfera da clínica médica quanto em outras esferas, eu dei um diagnóstico. Eu preciso o quê? Classificar adequadamente, porque uma doença bem classificada é uma doença bem tratada lá na frente. Então agora é o momento da gente classificar adequadamente a doença pulmonar obstrutiva crônica. E a DPOC, eu vou classificar ela em 3 domínios distintos. Primeiro, domínio espirométrico. Eu vou utilizar o VF1 pós-broncodilatador em valor percentual. Mas para eu chegar até aqui, eu já diagnostiquei lá atrás. Então não precisa falar para mim novamente que o paciente tem relação VF1 sobre CVF menor que 0,7, porque isso já é pré-requisito para o paciente ter chegado até aqui. E depois eu vou utilizar 2 domínios diferentes. Um domínio é o impacto da doença na vida do paciente, é a sintomatologia. Um outro domínio é exacerbação. Afinal de contas, para eu saber se o meu paciente tem alta chance de exacerbar nos próximos meses, eu preciso olhar nos últimos 12 meses e checar se o meu paciente exacerbou. Tá bem? Então eu vou utilizar esses 3 domínios para eu classificar o meu paciente. Primeiro domínio deles, VF1 em valor percentual pós-broncodilatador. E aí eu preciso utilizar, tem 3 números que vão se repetir aí na pneumologia. 30, 50 e 80. Se eu tiver um VF1 em valor percentual maior ou igual a 80, eu vou ter doença leve, ou de 1. Se eu tiver entre 50 e 79, gol de 2, 30, 49, gol de 3, menor que 30, gol de 4. Aqui eu vou classificar em número, 1, 2, 3 ou 4, tá bom? De acordo com o VF1, em valor percentual do predito, pós-broncodilatador. Pós-broncodilatador, tá bem? Então aqui o VF1 é sempre pós-broncodilatador. Tudo certo? Vou classificar em doença leve, moderada, grave e muito grave, ou DPOC 1, 2, 3 e 4, nomenclatura que é mais utilizada. Agora, quanto à sintomatologia do paciente, é o seguinte, eu tenho algumas escalas que vão quantificar a sintomatologia na vida do paciente. A primeira escala inventada foi a de Medical Research Council, que é o MRC. E aí depois ela foi modificada e vai de 0 a 4, 0 uma dispneia até que tranquila, 4 uma dispneia muito ruim. Só que aí alguém observou essa escala e falou, poxa, mas só dispneia? DPOC tem só dispneia? Será que não tem tosse, não tem expectoração, não tem insegurança para sair de casa, não tem um sono ruim, não tem opressão torácica? Será que não tem nenhum outro preditor aí de que o paciente talvez não está tendo uma piora sintomatológica? Aí alguém inventou uma escala chamada CAT, C-A-T, que é o COPD Assessment Test, que é uma escala que vai de 0 a 40, é considerado um paciente com impacto da doença, um paciente que tem um CAT score maior que 10, maior ou igual a 10, perdão. Só que alguém observou e falou, poxa, estão faltando algumas variáveis para a gente pesquisar um pouquinho mais, para a gente colocar como para fim de pesquisa. E aí inventou uma escala chamada St. George, que é o St. George Respiratory Questionnaire. Então, se você visualizar ou se você tiver contato com essas 2 escalas, pode utilizar também. Mas a com maior aplicabilidade à beira do leito, a com maior aplicabilidade clínica no consultório, é a escala de MRC modificado. E eu preciso que vocês saibam uma principal escala aqui, que é o número 2. O número 2 eu preciso que vocês tenham em mente aí. Se o paciente anda mais devagar e as outras pessoas da mesma idade ou têm uma dispneia pior que isso,
o paciente tem impacto da doença na vida dele. O paciente tem sintomas. 0, apenas esforços intensos. 1, ao subir ladeira, escadas ou ao andar rapidamente no plano. 2 em diante, o paciente é considerado sintomático para fins da DPOC. Então guarda esse número aí, guarda os 2. Agora, a terceira variável que eu preciso avaliar é a frequência e gravidade das exacerbações nos últimos 12 meses. Só toma cuidado aqui. Melhor preditor para eu saber se o meu paciente vai ter exacerbações no futuro é observar o histórico, que é aqui 12 meses. Toma cuidado para não confundir com o controle da asma. Controle da asma nas últimas 4 semanas. Exacerbação aqui é nos últimos 12 meses, tá bem? Ah, mas qualquer exacerbação? Não. Exacerbações moderadas a graves. Se eu tiver 2 ou mais exacerbações moderadas a graves sem hospitalização ou uma com necessidade de hospitalização, eu já considero que o paciente está sob risco de exacerbações futuras. Então veja que os 3 domínios serão avaliados. Domínio espirométrico, de acordo com VF1 pós-broncodilatador em valor percentual. Sintomas na vida do paciente, aí eu falei para vocês que tem 3 escalas, uma mais para pesquisa, 2 tem maior aplicabilidade, só que para você memorizar eu preciso do MRC modificado. E o terceiro domínio, quanto a exacerbações. Partindo disso, eu vou classificar o meu paciente. Dá uma olhadinha aí nessa tabela da classificação combinada da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, à esquerda de vocês, perdão, eu tenho a classificação espirométrica. 1, 2, 3 e 4. À direita de vocês aqui, eu tenho a classificação sintomática. A, B, C e D. Então, essa classificação aqui vai ser sintomática mais risco de exacerbação. Deixa eu ficar um pouco menor para que vocês possam visualizar um pouco mais. Então veja, primeiro passo, eu vou classificar do ponto de vista espirométrico em 1, 2, 3 e 4. Depois, eu vou classificar do ponto de vista sintomático e exacerbações em A, B, C e D. Tá bem? Ah, mas quem vai ser o paciente A, B, C e D? Vamos com calma. Primeiro eu classifiquei ela na espirometria. São classificações que não conversam entre si, elas são desmembradas. Então vamos lá. Aqui embaixo, nas colunas, eu tenho sintomas. O paciente que vai estar na coluna da esquerda de vocês, o paciente A e C, ele vai ser um paciente pouco sintomático. Ou seja, um paciente portador de uma dispneia MRC 0 ou 1 ou um CAT-score menor que 10. Agora, se o paciente anda mais devagar que as pessoas da mesma idade, ou tem um CAT-score maior ou igual a 10, ele já vai migrar aqui para essa coluna. Ele vai ser portador da doença ou Gold bola ou Gold D de dado. Quem vai diferenciar se o paciente está na prateleira de cima ou está na prateleira de baixo? Quem vai diferenciar isso são as exacerbações que o paciente teve nos últimos 12 meses. Se o paciente teve 2 ou mais exacerbações moderadas ou graves, sobe para a prateleira de cima. Se o paciente teve menos que 2 exacerbações moderadas a graves e não internou, o paciente fica na prateleira de baixo. Tá bem? Agora, se o paciente internou, já sobe para a prateleira de cima de bate-pronto. Tá bem? Qual o grande intuito disso? Paciente B é mais grave que o A. Paciente C é mais grave que o B e paciente D é mais grave que o C. Ou seja, quanto mais grave o paciente, mais terapia ele vai precisar. Ou seja, o paciente portador da doença Gold D de dado, ele vai precisar de mais terapia que todos eles. Por quê? Porque ele é um paciente que tem impacto da doença na vida, que ele está sintomático e ele está na prateleira de cima. Ou seja, ele exacerbou nos últimos 12 meses, talvez até internou. Portanto, eu vou precisar ser mais incisivo, mais agressivo ali no tratamento do paciente. Tá bem? Então, assim que a gente vai classificar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Senhora Leonor, 75 anos, tem intolerância aos esforços e dispneia crônica, isso já há 7 anos, com tosse, expectoração, tabagista sem má Suzano. Fez uma espirometria, relação VF1 sobre CVF, 0,45 pós-broncodilatador e VF1, 32% já pós-broncodilatador. Então, veja, 32% vai ser entre 30 e 49. Ou seja, DPOC, porque eu já falei para vocês que tem diagnóstico, Gold, por enquanto 3. E a senhora Leonor, ela conta que ela
Vai andar com o marido que tem a mesma idade que ela e ela precisa ir bem mais devagar, que ela não consegue acompanhar o passo natural ali do marido. Ou seja, ela tem uma dispneia MRC 2. Ela já está aqui na coluna da direita. Só que ao mesmo tempo, a senhora Leonor falou que nem se lembra quando foi a última vez que internou por exacerbação aguda da DPOC, mas o marido dela contou que faz 11 meses. Se faz 11 meses, ela internou no último ano. Ou seja, ela sobe para a prateleira de cima. O ponto de intersecção aqui da senhora Leonor vai ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica Gold D de dado. Então veja que a senhora Leonor tem uma DPOC Gold 3 D de dado. E é assim que a gente vai classificar a doença pulmonar obstrutiva crônica e precisa ter bastante atenção na classificação da DPOC, porque uma doença bem classificada é uma doença bem tratada. Falando em tratamento, quero começar a falar com vocês sobre as principais medidas aqui. O principal tratamento na DPOC estável é o broncodilatador. Broncodilatador é o pilar do tratamento na DPOC estável. E o pilar do tratamento na asma estável é o corticoide inalatório, porque é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias. Então eu preciso saber disso. Beleza? Não estou falando da exacerbação, estou falando da doença estável. E eu tenho 3 medidas aqui que têm impacto na sobrevida, no tratamento da DPOC. Que são cessação tabágica, isso para todos, precisa ser conversado, talvez a estratégia que tem maior impacto de todas. Oxigenoterapia domiciliar prolongada para pacientes que têm critério e cirurgia de redução volumétrica de pulmão para pacientes que têm bastante enfisema, que predomina em campos superiores, com aumento do volume residual, principalmente se ele estiver atrapalhando a mecânica ventilatória das demais áreas pulmonares. Medidas não farmacológicas, cessação tabágica, vacinação e reabilitação pulmonar. Começar falando aqui da cessação tabágica. Claro que eu não vou falar tudo sobre cessação tabágica, porque esse tema já foi ostensivamente abordado quando a gente conversou sobre tabagismo parte 1. Tá bom? Então tem uma aula aí sobre tabagismo parte 1. Para quem cessação tabágica? Para todos que fumam e todos que deixaram de fumar, porque eles estão no período de prevenção de recaída. Tá bem? É a única medida de todas que contribui diretamente para a redução do declínio anual do VF1. Ou seja, o paciente volta a se comportar como um paciente que tem aquela perda de 20 ml por ano, aquela perda fisiológica. Isso depois de algum tempo que ele para de fumar. Tem impacto comprovado na sobrevida e os benefícios dos cigarros eletrônicos eles ainda são incertos. Na verdade, eu tenho malefícios de cigarro eletrônico. Quanto à vacinação no paciente pneumopata crônico, influenza para todo mundo. Pneumocócica 13 e 23, para todos maiores de 65 anos. A pneumo 23 é também recomendada para pacientes jovens com comorbidades cardiovasculares ou respiratórias. Tá bom? De acordo com o CDC, a DTPA para adultos com DPOC que não foram vacinados na infância, ela está indicada. SARS-CoV, de acordo com recomendações vigentes no seu país. Quanto à terapia de reabilitação pulmonar, ela tem um impacto importante na vida do paciente, melhora a qualidade de vida, melhora a tolerância aos esforços, diminui a hiperinsuflação dinâmica, só que ela está indicada para pacientes que têm impacto da doença na vida. Ou seja, pacientes que são sintomáticos em diante. Começou com sintoma no B, ou seja, está indicado a partir disso. Agora, a terapia farmacológica, eu sei que muitos de vocês têm como uma pedra angular ali, um calcanhar, uma recusa pneumológica, quando a gente começa a falar algumas siglas. Como, por exemplo, SABA, SAMA, LABA, LAMA e corticoide inalatório. Então, deixa eu dar algumas dicas aqui para vocês. Esse é o meu papel. Vamos lá. Sempre que tiver S, é de curta, short. Sempre que tiver L, é de longa, long. Sempre que tiver B, é de beta 2. Sempre que tiver M, é de muscarínico M3, ou seja, receptor colinérgico. A gente sabe que em uma situação de luta ou fuga, a gente precisa de broncodilatação, certo? Ou seja, eu preciso de um maior tônus adrenérgico. Portanto, sempre que eu tiver receptor beta 2, uma medicação para broncodilatar vai ser um agonista. Sempre que eu tiver receptor muscarínico, uma medicação para broncodilatar, uma medicação para prevenir a broncoconstricção, ou seja, um antagonista. E aí eu consigo costurar todas essas minhas siglas aí.
Então, SABA é um beta-2 agonista de curta ação. Tá bom? Quais são os principais aí na prática clínica? O fenoterol, mas sobretudo o salbutamol. Já o LABA é um beta-2 agonista de longa ação. Quais são os principais? Formoterol, salmeterol, indacaterol, olodaterol, eu também tenho o vilanterol. SAMA é um antagonista muscarínico de curta ação, principalmente brometo de atrovente. LAMA é um antagonista muscarínico de longa ação. Tem o tiotrópio, né, que é o espiriva, mas eu tenho o glicopirrônio e o meclidínio. O ICS são os corticoides inalatórios, budesonida e fluticasona representados como os principais aí. E aqui eu tenho aquela jogada dos receptores. Receptor M3 laranja, receptor beta-2 mais cinza. Aí eu vou trabalhar com a farmacologia do ponto de vista respiratório aí, de acordo com o receptor ganglionar, pós-ganglionar colinérgico. Tá certo? Então eu preciso avaliar isso. Musculatura relaxada e musculatura contraída. Tá certo? Se eu tenho um tônus adrenérgico, eu aumento resistência das vias aéreas e predisponho ao aprisionamento aéreo. Quanto ao tratamento farmacológico, o tratamento farmacológico pode reduzir os sintomas, risco e gravidade das exacerbações e melhorar a situação de saúde do paciente, tolerância aos exercícios nos pacientes portadores da DPOC. Mas veja que eu não tenho impacto na sobrevida. Tem estudos recentes que até trazem isso, mas por enquanto eu não tenho impacto na sobrevida. Tá certo? Tratamento farmacológico. Classificou bem o seu paciente? Se você classificou adequadamente o seu paciente, você vai tratá-lo adequadamente. Afinal de contas, o tratamento farmacológico vai ser de acordo com a classificação ABCD. Tá bem? Então, o paciente portador da doença GOLD-A, eu vou tratar ele com um broncodilatador de longa ou curta ação. Começou com um broncodilatador de curta, não adiantou muito, vai para o de longa. O paciente portador da doença GOLD-B de bola, eu preciso de algum broncodilatador de longa. Posso começar com LABA, não deu certo, passa para um LAMA ou associa. Já o paciente que exacerba, aqui os LAMA têm maior evidência, tá? Subiu na prateleira de cima, pelo menos um LAMA. E aí o paciente portador da doença GOLD-D de dado, terapias combinadas. Paciente francamente sintomático, dispneico ou com CAT-score maior que 20, começa direto com dupla broncodilatação. Paciente com eosinófilo aumentado no sangue periférico, com 2 ou mais exacerbações virais, aí, exacerbações não consolidação, né, que a gente fala sobre isso no próximo bloco, eu preciso começar com corticoide inalatório. Falando em corticoide inalatório, eu tenho forte evidência ao uso do corticoide inalatório na DPOC, pacientes que têm histórico de exacerbação aguda da DPOC, 2 ou mais exacerbações, eosinófilo maior que 300 no sangue periférico e asma. Eu vou considerar o uso em pacientes com uma exacerbação moderada no ano, eosinófilo entre 100 e 300. Agora, no paciente que tem pneumonia de repetição, histórico de micobacteriose e eosinófilo no sangue periférico menor que 100, eu não vou considerar, pelo contrário, eu vou descontinuar o uso. Por quê? Porque o corticoide inalatório é um fator de risco para pneumonia. O corticoide inalatório é um fator de risco para reativação de micobacteriose. E o corticoide inalatório ele não tem uma resposta sustentada em pacientes com eosinófilo baixo no sangue periférico. Por isso, se o paciente utiliza e está tendo pneumonia de repetição, descontinua. Se tem histórico de micobacteriose ou uma dúvida diagnóstica ali, descontinua também. Agora, olha que interessante, eu comecei um tratamento para o meu paciente. Eu vou manter ele para sempre? Como será que eu vou pilotar esse tratamento? Vai ser de acordo com dispneia e de acordo com exacerbações. Essa tabela aqui adaptada de acordo com o documento GOLD 2022. Dispneia à esquerda, exacerbações à direita. Começa com LABA ou LAMA. Manteve dispneia? LABA mais LAMA. Manteve dispneia? Considera trocar o dispositivo inalatório, considera trocar a molécula, investiga outras causas aí de dispneia. Tá bem? Se o paciente exacerbou LABA ou LAMA, principalmente começa com LAMA, né? Se eu tiver eosinófilo menor que 100 no sangue periférico,
vai para o LABA mais LAMA. Se tiver o eosinófilo aumentado no sangue periférico, LABA mais corticoide inalatório. Se manteve exacerbando, parte para terapia tripla. Se manteve exacerbando a despeito do tratamento otimizado, eu devo considerar duas medidas diferentes. A primeira medida é descontinuar o corticoide inalatório, né? Se tiver o eosinófilo baixo no sangue periférico, pneumonia de repetição. Se o paciente for bronquítico crônico, VF1 menor que 50%, principalmente se ele for obeso, eu devo considerar tratamento com roflumilástico, anti-inflamatório ou inibidor de fosfodiesterase 4. Agora, se o paciente for ex-tabagista, principalmente paciente enfisematoso, eu devo considerar, desde que ele tenha intervalo QT curto, eu devo considerar macrolídeo, só que dose imunomoduladora, para aproveitar um pouco do poder reológico aí dos macrolídeos. E o macrolídeo de escolha é a azitromicina. A azitromicina, 500 mg, segundas, quartas e sextas. Diminui exacerbações no contexto da doença pulmonar obstrutiva crônica estável. Tá bem? Ah, mas dá hipoacusia, hepatopatia, aumenta a resistência bacteriana, eu sei. Mas os benefícios são maiores que os riscos dos efeitos colaterais. Só precisa tomar cuidado e precisa solicitar um eletro para avaliar o intervalo QT antes da prescrição do macrolídeo. Se tiver QT aumentado, eu não prescrevo macrolídeo, ele não é uma opção. Então, 3 opções para pacientes que, a despeito da terapia otimizada, sustentam exacerbações. Eu vou pensar em macrolídeo, roflumilaste ou descontinuar o corticoide inalatório. Só que aquele paciente que você está tratando, está com a terapia otimizada e, a despeito da terapia otimizada, ele mantém hipoxemia, o que eu devo fazer? Primeiro, eu preciso observar os cortes aí da hipoxemia. Qual paciente se beneficia da oxigenoterapia domiciliar prolongada? Pacientes que têm uma hipoxemia severa, tá? Que são os pacientes que têm pressão parcial de O2 no sangue arterial coletado por uma gasometria menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio, ou na gasometria, saturação menor ou igual a 88%. Só que o paciente às vezes não precisa ter uma hipoxemia tão grave, a ponto de ter uma PO2 menor ou igual a 55 ou uma saturação menor ou igual a 88. O paciente ele pode ter uma hipoxemia um pouco mais tranquila, tá? Ele pode ter uma PO2 entre 56 e 59 ou saturação igual a 89%. Desde que, a despeito dessa hipoxemia um pouco mais tranquila, ele já esteja gozando dos efeitos deletérios dessa hipoxemia crônica. Quais são os efeitos deletérios dessa hipoxemia crônica? Poliglobulia, por eritropoiese endógena, por estímulo da eritropoiese endógena, ou eventualmente onda P pulmonale, que já é um sinal de sobrecarga de câmaras direitas, ou edema, que já é um sinal de cor pulmonale crônico, e a principal causa de cor pulmonale crônico é a vasoconstricção hipóxica causada pela doença pulmonar obstrutiva crônica. Prescrevi oxigenoterapia domiciliar para o meu paciente, vai ser via concentrador, catéter nasal de baixo fluxo. Eu vou titular o O2 para o meu paciente saturar mais ou 90%, e o meu paciente vai ser reavaliado em 60 a 90 dias, claro, uma rotina um pouco mais próxima ali nos primeiros dias, mas eu vou reavaliar se eu preciso manter aquele O2 ou se for num contexto de exacerbação em 60 a 90 dias. E de acordo com o principal estudo, o estudo pivotal que estudou oxigenoterapia domiciliar prolongada, o paciente deve utilizar pelo menos 15 horas por dia. Quer orientar ele? 16 ou mais horas, incluindo o sono, tá bem? É assim que o paciente vai utilizar a oxigenoterapia domiciliar prolongada. Tá bem? Então vamos lá. Por onde transitamos nessa aula, na aula 2 da doença pulmonar obstrutiva crônica? Começamos falando lá sobre o diagnóstico, né, da DPOC. Começamos falando que o paciente precisa ter sintomas associados a uma exposição compatível e eu preciso avaliar se o meu paciente tem obstrução fixa ao fluxo aéreo. Ou seja, relação VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador. Exames. Qual o exame necessário para o diagnóstico? Espirometria pré e pós-broncodilatador. Quais outros exames complementares que você deve se atentar? Alfa-1 antitripsina para todos pelo menos uma vez, e eu preciso saber muitos conceitos sobre radiografia de tórax e também tomografia de tórax. Depois eu falei para vocês que um paciente bem classificado é um paciente bem tratado.
Preciso saber classificar adequadamente o meu paciente portador da DPOC para quê? Para eu tratá-lo adequadamente. Não traumatize com as siglas, volte um pouquinho, tenta decorar o que é S, o que é beta, o que é L e o que é M, tá bom? Aí você consegue fazer uma análise combinatória. E aí depois devagarzinho você vai se familiarizando com os nomes, tá certo? E aí, na parte 3, seu paciente ele pode ter uma exacerbação. Quando ele tiver uma exacerbação, a gente precisa saber tratar uma exacerbação aguda da DPOC. Aqui, novamente, eu deixo as principais referências bibliográficas que foram utilizadas aqui para esse nosso bate-papo. Também agradecendo novamente a presença de todos vocês, o carinho, e muito obrigado pela confiança, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre exacerbação aguda da DPOC, para eu poder te ajudar aí lá na ponta, lá no pronto-socorro, lá na sala vermelha, onde você vai precisar prescrever alguns fármacos, eventualmente algumas medidas para o seu paciente. A gente se vê lá. Valeu!